interessante, se torna muito mais prazeroso, a vida se torna muito mais plena. Essa imagem que eu coloquei para você aqui, intitulada Caminhos e Tropeços. Essa imagem eu achei ela muito legal para a gente dar uma observada nela aqui e ver o quanto que ela faz uma metáfora da vida. Tá vendo que esse jovem ele está andando aqui, esse senhor está andando, e na frente o caminho ele tem uma bifurcação, ele divide. Quando o caminho ele divide bem aqui, ele tem várias outras opções durante o caminho que ele escolher, que ele adotar, ele tem várias outras opções de trajeto, de caminho. Por exemplo, se ele pegar o caminho da direita aqui e depois, logo em seguida, ele virar à esquerda, tá vendo que ele vai ficar numa espécie de uma rotatória aqui no círculo, contornando? Isso daqui significa a vida, meu jovem. A vida ela é desse jeito que ela te dá muitas opções, ela te dá várias escolhas. E aí o importante é conhecer a si mesmo, igual falávamos em sala de aula, conhecer as suas preferências, saber o que você gosta, saber o que você não gosta, para você tomar as melhores decisões possíveis para você. A decisão que o professor Vinícius tomou necessariamente não é a decisão que você vai tomar. O melhor caminho para o professor Vinícius, que foi sala de aula, e por incrível que pareça eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, né? Que tem menino que ele olha e fala assim, ai, o professor ele dá aula porque ele não teve outra opção na vida. Pelo contrário, eu conheço professores hoje que largaram outras profissões para ser professor. Então é uma escolha. Se você for conversar com os seus pais também tiveram que fazer escolhas para chegar onde eles estão, para ter a vida que eles têm. E aí, para você ter uma ideia, quando você faz escolhas, fazer uma escolha é um privilégio. É um privilégio. Você ter a oportunidade de escolher aquilo que você quer é um privilégio. Mas além de ser um privilégio, também é uma responsabilidade. É um presente que te entrega, mas também uma responsabilidade. Quando seu pai, quando sua mãe decidiu fazer o que ele faz hoje da vida, ser o que ele é hoje, ele teve que abrir mão de outras coisas. Às vezes você fala assim, professor, mas meu pai ele é empresário, por exemplo. E nós temos uma vida confortável. Pois é, seu pai é empresário, vocês têm uma vida confortável, mas se você for observar, os seus pais eles tiveram que abrir mão de muitas coisas para conseguir tocar esse negócio. Quando eu fui fazer a universidade, quando eu entrei na universidade, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, eu tive que abrir mão do meu tempo ósseo. Você sabe o que é tempo ósseo? É o tempo que você fica à toa. E nós defendemos muito o tempo ósseo criativo, que é quando você descansa a mente e você consegue refletir em novas coisas, em novas possibilidades. Muitos livros foram escritos assim em tempo ósseo criativo. Muitas músicas foram escritas assim. Muitas teorias, muitas comprovações dentro da matemática, da física, foram desenvolvidas nesse tempo ósseo criativo, que é quando você você vai para o seu descanso, além de você descansar, você consegue refletir em outras coisas novas. E quando eu decidi ir para a universidade, para fazer meu curso, eu tive que abrir mão do tempo ósseo que eu tinha, que na verdade não era muito criativo, que era o meu final de semana, por exemplo, a minha folga, que eu ficava em casa sem fazer nada. Eu tive que abrir mão desse período para fazer as minhas leituras da universidade, para andar em dia com o nosso conteúdo. Na época, igual eu já falei para você em sala de aula, quando eu fiz faculdade, eu trabalhava de madrugada com transporte coletivo, então eu tive que abrir mão de sono por um tempo da minha vida para conseguir alcançar os objetivos que eu tinha. E isso não é só o professor Vinícius que fez, muitas pessoas fizeram isso. É a representatividade dessa imagem aqui, ó, para você ter uma ideia, tá vendo? Tem o caminho, e aqui esses caminhos você vai seguindo. E você observa que às vezes tem algumas curvas no caminho, às vezes tem alguns tropeços no caminho, às vezes tem algumas subidas. Olha aqui em cima, tá vendo? Só morro. E tudo isso aqui representa uma fase da nossa vida. As escolhas principais que você vai fazer daqui a alguns anos, o que você pensa em fazer. Mas às vezes você tomar uma opção aqui que não é tão legal, às vezes tem como você voltar para o ponto inicial para conseguir fazer novas escolhas. Em alguns momentos você vai ver que você vai estar assim em baixadas, em descidas que parece que é tudo muito confortável, tudo muito bom, tudo dá muito certo, mas que é um momento que você também tem que ficar atento, porque pode aparecer ali um buraco no caminho, alguma coisa na sua estrada e você vai ter que mudar um pouco o trajeto, pode acontecer. Nesses momentos aqui, ó, das subidas, é quando você precisa de um gás maior, você precisa de uma motivação maior para fazer aquilo que você precisa fazer.
Então a vida, ela nos apresenta uma série de dificuldades, uma série de desafios. Sinta-se desafiado pela vida. Nesse momento agora que nós estamos reclusos em casa, que nós estamos na quarentena, sinta-se desafiado a estudar mais. Fala assim, olha, a vida me desafiou agora, essa situação, essa oportunidade me desafiou, e eu vou me tornar um aluno muito melhor do que eu era um aluno lá na sala de aula. Eu vou me tornar um aluno muito mais comprometido, muito mais dedicado, muito mais focado, muito mais orientado. Às vezes as pessoas pensam assim e falam muito para mim durante as aulas, falam assim, professor, eu gostaria muito de ficar em casa. E hoje eu recebo relatos ao contrário. As pessoas falam assim, professor, eu nunca imaginei que eu diria que eu quero voltar à escola. Eu quero voltar para a escola, professor, porque a convivência escolar é importante. O que acontece, jovem? Muitos indivíduos eles pensam que trabalhar em casa é mais simples. Não é. Trabalhar em casa, você precisa de uma disciplina maior, porque não tem ninguém te cobrando dentro de casa. Então você precisa de uma disciplina maior. Por isso que eu te ensinei a fazer aquele horário de estudo. Por isso que é importante esse ponto da sua disciplina. Mas suponhamos que você imagine a situação, um exemplo de alguém que começou a ter uma profissão e exercia a sua profissão e com o tempo a pessoa ela pensou em mudar de profissão de maneira intensa. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Olha essa imagem aqui, ó, desse jovem. O nome desse cara é Wendell Lira. Todo mundo sabe que eu gosto de jogar de FIFA, jogar FIFA. Isso não é novidade para ninguém. E esse cara aqui ele é um pro player de FIFA. Ele é um jogador profissional de um jogo que eu gosto de jogar no meu tempo ósseo. Só que esse rapaz aqui, ele não era jogador de FIFA. Ele não jogava videogame profissionalmente. Ele jogava para diversão. A profissão desse rapaz era jogador de futebol. Ele jogava futebol, jogou inclusive aqui no Campeonato Goiano. E ele jogando aqui no Campeonato Goiano, certa vez no Campeonato Goiano ele fez um gol muito bonito. E a FIFA, que é a maior organização de futebol do mundo, ela tem um prêmio chamado Prêmio Puskás. O nome Puskás vem em homenagem de um jogador, sobrenome Puskás, que fez um gol muito bonito e tal, e aí eles dão esse prêmio, que é chamado Prêmio Puskás, para o gol mais bonito do ano. Então entra lá em votação, e aí chega mais ou menos a 3 gols que são os mais bonitos considerados, só que assim, no mundo inteiro. Então compete com o campeonato europeu, com todos os campeonatos do mundo. E aí, o gol que o Wendell Lira fez aqui, no campeonato goiano, ele foi para disputar o Puskás. E ele foi disputar o Puskás com celebridades assim, do futebol mundial. No caso do Messi, por exemplo, que estava concorrendo também. E acabou que quando saiu o resultado do Puskás, o Wendell Lira ganhou. E eu te disse, igual, ele era jogador de futebol profissional. E ele ganhou o prêmio Puskás. Passado mais pouco tempo depois, pouco mais de um ano, se não me foge a memória, quase um ano, o Wendell Lira ele decidiu que ele não jogaria mais futebol, ele estava com 27 anos, o prêmio Puskás ele ganhou em 2019. E aí ele pegou e decidiu parar de jogar futebol profissional e jogar futebol digital profissionalmente. Ele virou um pro player, que a gente chama. Esse cara ele mudou de vertente, assim, continua trabalhando com futebol? Continua. Mas ele foi investir numa área que a visibilidade é muito grande, né? As redes sociais divulgam muito esse processo, porém ele largou o futebol, que ele já tinha uma carreira, teoricamente, e foi investir em uma outra carreira. E essa foto aqui foi quando ele foi contratado, agora no final de 2019 para 2020, nessa temporada agora, ele foi contratado por um time lá de Portugal que chama Sporting, para ser jogador desse time, jogador profissional desse time. Então, você observa aqui uma mudança de trajetória. Também, eu vou colocar para você uma atividade, junto com essa aula, vai estar lá no GR8 a atividade, tá? Vou colocar para você uma atividade mostrando a história de um médico, que ele deixou de ser médico para ser fazendeiro, ele mexia com fazenda, sem agrotóxico e tal, sem hormônio. E muitas pessoas, às vezes, eles mudam de caminho. Olha aqui a imagem novamente. Ele muda de trajetória. Ele muda de caminho. É sempre importante você pensar que você pode sempre recomeçar a fazer o que você fazia de maneira melhor, mas bem feita. Você pode observar aqui, você pode prestar atenção, que às vezes isso vai servir para você hoje. Você olha e fala assim, olha, eu não era um aluno tão bom na sala de aula, eu vou me tornar um aluno muito bom agora.
É uma opção que você faz. E toda vez que você escolhe uma opção, você não escolheu outras opções. Ué, professor, mas isso é óbvio. É óbvio, mas a gente só consegue perceber isso na prática. Quando você escolhe fazer uma coisa, você deixou de escolher fazer outras. Você escolhe estudar porque você deixou, por exemplo, no momento que você não vai brincar, no momento que você não vai jogar, no momento que você não vai conversar no WhatsApp, no momento que você não vai estar no Twitter, não vai estar no Instagram. Você não vai fazer outras coisas porque você vai estudar. É uma opção, é um caminho que você vai fazer. E uma opção que você vai tomar, é um caminho que você vai escolher. E esse caminho que você vai construir, e eu pretendo te ajudar a construir esse caminho, seus pais também a construir esse caminho, ele é um caminho que vai ter, igual eu te disse no início, ele vai ter escolhas, ele vai ter renúncias, mas também vão ter resultados maravilhosos. O meu desejo para você e as minhas orientações para você é que você seja uma pessoa muito bem sucedida, mas como ser humano, não só profissionalmente, como ser humano, sabe? Ser um ser humano melhor a cada dia. Isso é evolução. Isso é ser bem sucedido. Ser bem sucedido quando você gasta aquilo que você recebe. Já viu aquela pessoa que ela ganha 1.000, mas gasta 2.000 todo mês. Todo mês ele fica devendo um cartão de crédito. O desejo para você é que você tenha a sua plenitude, o seu planejamento. E com isso a gente começa nas pequenas coisas. Quando você organiza o seu quarto, já é uma pequena coisa que você começa a fazer, que vai refletir na sua vida inteira. Ter um quarto organizado, arrumar a casa, ajudar os seus pais nos afazeres do lar, é uma maneira de planejamento, de organização de vida. Organizar a sua própria casa já é uma das maneiras, é o primeiro ponto para você conseguir organizar a sua vida de modo geral. E esses são os meus desejos para você. Jovem, lá no GR8 tem uma atividade, igual eu te disse, que é a história de um médico que deixou de ser médico depois, por uma outra opção profissional, resolveu fazer outra coisa. Lá tem um questionário para você responder. No dia 7/4, às 13 horas, eu vou estar lá no fórum, online, aguardando você, para responder as suas dúvidas, para responder os seus questionamentos e também, se você quiser mandar algum recado por lá, pode ficar à vontade. Vamos usar o portal porque ele é muito importante para a gente, tá? Vamos usar o fórum porque o fórum é muito importante. E também na quarta-feira, que vai dar dia 8/4, eu também estarei lá das 13 horas até as 16 horas te aguardando. Quem não puder ir na terça, vai na quarta. Ou se você puder ir nos 2 dias, vou estar lá te aguardando com muito carinho para te atender, tá bom? Felicidades para vocês, se cuidem, se guardem nessa quarentena e aproveita para estudar. Aproveita para estipular novas metas, novos projetos para você, tá bom? Felicidades e até o nosso próximo encontro.